pessoal, estamos aqui para mais um Impacto Paulista especial hoje. Sim. Que além do entrevistado que eu vou te apresentar aqui daqui a pouco, se você ainda não conhece, ainda tivemos a entrevista lá em São José do Rio Preto. Isso. São José do Rio Preto, daqui a pouco o entrevistado vai te dar mais detalhes de São José do Rio Preto, cidade show de bola que nos recebeu muito bem por falar nisso. Agradecer primeiramente a cidade e agradecer TKC Brasil e seu presidente nacional da TKC Brasil, Sensei Diego Reis. Ele que é quarto dan de Karatê. Luta uma coisa ou outra, né, Sensei? Sim. A gente estava conversando antes de começar, a gente foi falar sobre graduação e tudo mais, e para quem não entende de artes marciais é uma coisa muito importante. Aí fui perguntar a graduação e falou, de qual das lutas? Eu falei, eita! Seja bem-vindo, Sensei. Muito obrigado pela essa oportunidade. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu que sou fã de vocês, a gente está sempre acompanhando, né, todos os podcasts, sempre com o apoio de vocês aqui, né, no Impacto Paulista. E realmente, né, a gente estava falando dessa parte das artes marciais, e as artes marciais é uma coisa que eu tenho intrínseca na minha vida, né? Porque eu faço artes marciais desde os meus 3 anos de idade, né? Uau! Aqueles vídeos fofinhos de criancinha fazendo, você começou desse jeito. Mais ou menos isso. Eu nunca fui fofinho. Só que não. Só que já era brabo desde... só que não. Não, eu tive a oportunidade de acompanhar o campeonato lá da TKC e tinha umas criancinhas assim, até teve uma que eu virei fã. Eu acho que ela deve ter uns 6 anos de idade, menininha assim, cabelinho amarradinho, bonitinha, andando assim. De repente uma outra criança fez um movimento perto dela que assustou, ela parou, deu uma batida no pé assim, olhou o menino, deu uma assustada. Eu falei, rapaz... Tem moral, né? Tem moral. Com esse início tão jovem, eu acho que até talvez seja um pouco difícil essa pergunta que eu vou lhe fazer. Pode fazer. Mas quem foram seus mestres no começo? Quem que te ensinou as primeiras artes marciais? Bom, vamos lá. Eu comecei a treinar com 3 anos de idade judô. Né? Então eu comecei no Clube dos Japoneses, ali na zona norte de São Paulo, e no Jardim Tremembé, na Kawakami. E com 3 anos de idade, meu pai, ele via que eu gostava de chutar, gostava de bater, de dar soco. Então, ninguém conseguia me segurar na aula de judô. E eu vivia dando problema com 3 anos de idade, né? E aí, tinha o professor de karatê, e foi onde eu comecei a treinar Shitoryu, que é um dos estilos de karatê. Né? Comecei a treinar com 3 anos de idade, o karatê Shitoryu. E aí, depois disso, eu acabei galgando as artes marciais até os dias de hoje, né? Eu tô com 44 anos, então fazem 41 anos que eu pratico artes marciais, né? Mais propriamente dita, o karatê, né? E aí, depois desse período, né, eu acabei passando por várias artes marciais, não só o karatê. Mas antes de falar disso, eu gostaria de falar uma coisa muito importante, né? O karatê, muita gente acha que é só um esporte, que o karatê ele é só, né, uma modalidade, quando na verdade não é. É muito mais do que isso. Né? Se a gente for pegar lá na época, né, do Japão feudal, a gente vai estar falando de um karatê de guerra. Né? E quando a gente fala de karatê de guerra, não envolve só esporte, não envolve só luta, envolve educação, envolve cultura e envolve a marcialidade. Por que eu estou falando disso? Né? Eu tive uma infância muito difícil. Né? Com 5 anos de idade, o meu pai se separou da minha mãe e eu morava nas piores favelas de São Paulo, né? Da cidade de São Paulo, ali, né? na Zona Norte. E depois disso, minha mãe, ela passou por muitas dificuldades. Minha mãe, ela não conseguia trabalhar e acabou se enfiando nas drogas e acabou se enfiando no alcoolismo. E por que de marcialidade que eu falei anteriormente? Né? Porque eu sou fruto da transformação do karatê na vida de um jovem de comunidade carente. Então, quando eu falo disso, depois de alguns anos se passaram, depois dos 5 anos, e aí eu encontrei com o meu primeiro sensei de karatê no estilo Shotokan, que foi o nosso Shihan saudoso, né? O Shihan Osias Pereira de Araújo, que quem é lá da Zona Norte vai lembrar. Né? Eu comecei a treinar karatê com ele ainda não era faixa preta, ele era faixa marrom. Então alguns aluninhos ali acompanharam, a gente treinava junto num outro dojo, ele acabou montando um dojo e ele me acompanhou por grande parte da minha vida até o ano de 1997, né? Quando eu peguei a minha faixa preta com ele. Então, sou faixa preta de Karatê Shotokan desde 1997, graças ao Shihan Osias. E eu tive essa oportunidade de ter essa transformação da minha vida marcial,
e pegar o gosto do que é o karatê, do que é arte marcial, através das aulas dele, né? Ele não era japonês, né? Ele, de forma carinhosa, como eu chamava, né? Ele era o nosso negrão, que ele tinha menos de 1,60, então a gente chamava ele de negrão, porque ele era muito grande aqui dentro, né? Ele era como se fosse um pai para mim. E ele me ensinou toda a base do karatê que eu tenho. E foi graças a ele e aos mestres dele, né? Como, por exemplo, né? O Shihan, também Takashi Shigeda, que também me acompanhou em toda a minha jornada, né? Também saudoso Takashi Shigeda, da Zenbukai, né? Que também me acompanhou em toda essa etapa. E aí os dois já não estão mais vivos, né? Por isso eu falo saudoso com muita dor no coração, porque a gente sente uma falta muito grande desses mestres antigos, né? A pergunta que eu vou fazer, até vou chamar o Denis de um jeito diferente também, né? Que tem tudo a ver com a temática também. Sensei Denis também é alguém que começou no karatê também tem há um pouquinho de tempo, né, Denis? E aí eu acho muito curioso, e tive a oportunidade de ver isso na prática, dialogando com vocês e vendo, o quanto, ainda mais para quem começou essa jornada há bastante tempo, e os faixas pretas que já tem a graduação, que já tem todo um histórico, o quanto as histórias se entrelaçam, né? Sim. E o quanto vocês vão falando de determinado mestre da arte, que aí passou por tal dojo, por tal academia, que se encontrou em determinado campeonato, tal época. Isso é muito interessante. E aí, mas faz pensar uma pergunta, ainda mais para quem não entende da parte real do karatê e fica só com aquela coisa do ficcional, do que passa nos filmes e tudo mais. Essa parte entre escolas, entre estilos, tem essa parte da ajuda, é só rivalidade, tem o time que se passar na frente da outra academia apanha, como é que era e como é que é essa coisa hoje em dia da rivalidade? Essa é uma pergunta bem complexa, né? E bem polêmica, né? Porque quando a gente fala, né, de rivalidade, quando a gente fala de, né, academias, a gente está falando de seres humanos. Sim. A arte marcial, qualquer arte marcial, quando a gente fala dela, ela é pura. Só que o grande problema são os seres humanos. Né? Então, quando a gente tem ali um ser humano que tem o ego inflado ou que ele tem desvio de comportamento, então a gente vê maus profissionais, né, dentro da arte marcial. Mas antigamente era muito diferente, né? Hoje eu acredito que seja um pouco mais esse problema comportamental, até pela falta de filosofia, a falta da marcialidade. Mas antigamente a coisa se resolvia de uma forma diferente, né, Sensei Denis? Antigamente não tinha bullying, não existia bullying, não existiam algumas coisas, não existia a parte da lei que protegesse. Então os professores, os mestres, as academias resolviam de outra forma, se é que me entende. Então existia, né, um respeito muito maior, né? Por quê? Os mestres antigos, eles também treinavam de uma forma diferente. Quando a gente fala que o karatê ele tem por volta de 100 anos, né, o karatê moderno, a gente está falando 100 anos, que é uma coisa muito recente. Só que o quanto a humanidade evoluiu nesses 100 anos. Sim. Levaram décadas, mais de 50 décadas, né, para fazer uma pequena evolução. E depois, em uma década, 2 décadas, a humanidade deu um boom, onde mudou o comportamento dos seres humanos. Né? Eu estou há 41 anos dentro do karatê. O karatê tem em torno de 100 anos. Então eu estou quase aí metade desse período. Então eu já vi bastante coisa também. Imagino que... e essas transformações é algo que algumas coisas você vendo por um caminho, você fala, putz, isso aí... Porque algumas coisas também são um pouquinho cíclicas, né? Acho que você já deve ter visto movimentos de algumas ascensões que você fala, putz, se não preparar a base... acho que quase semelhante, não entendo nada, gente, eu de golpes, mas quando eu vejo vocês falando sobre a previsibilidade de você entender para onde uma mão está indo, algumas coisas também do movimento do ser humano, não só do corpo do ser humano, mas do comportamento do ser humano, às vezes é um pouco disso, né? De você ver algo que tá até às vezes fazendo barulho, mas sem uma base, sem uma estrutura, você fica um pouco, putz, é até legal, mas se não arrumar, não vai dar muito... Isso não vai dar muito certo se não melhorar o caminho. Exatamente. Uma outra pergunta, e até deixar aqui, ó, você que está assistindo aqui esse vídeo, fica até o final, que na sequência dele, que é o presidente nacional da TKC, tem a entrevista do presidente internacional da TKC, Juan de Leon, ele que é nono dan e presidente mundial da TKC do mundo inteiro. Ele esteve aqui no Brasil, esteve lá na cidade,
deu uma aula, literalmente, ali, um seminário, explicou tanto para o pessoal mais jovem, os detalhes e tudo mais. Até depois eu queria que vocês me explicassem para quem não entende, quer entender um pouco mais do Karatê dentro dos campeonatos e tudo mais, o que é aquilo que a gente assiste, né, que tem eu não vou dar spoiler, deixa ele falar, porque não usar nenhum termo errado, né? Tem um especialista aqui, eu vou ficar chutando. Não, peraí, calma. Mas o senhor explicar pra gente, mas eu achei muito legal ele explicando, e depois ainda com os mestres, os faixas pretas que estavam no local, ele deu uma outra aula completa e tal, e você vê o nível de respeito, né, pela experiência, por alguém que viveu tanto e, tipo, vive o Karatê. E uma das perguntas que eu fiz pra ele era o que o Karatê era na vida dele. E tem a resposta dele daqui a pouco aqui, mas eu vou replicar essa pergunta pro senhor. O que o Karatê representa na sua vida? Tudo. Tudo. Se não fosse o Karatê, eu não seria o ser humano que eu sou hoje. Né? Então, a gente segue dentro do Karatê tradicional uma coisa chamada Budô, que é o caminho do guerreiro. E o Bushido, né? Então, a gente tem o Budô, tem o Bushido e tem outros termos que a gente utiliza. Então, tem o caminho do samurai. Então, quando um samurai ele dá a sua palavra, ele dá a sua palavra, não tem volta. Então, isso fez com que eu tivesse realmente uma linha cultural na minha vida, que tivesse uma linha de justiça na minha vida e tornou e deu a oportunidade de eu chegar até onde eu cheguei. Né? Então, imagina que quantas crianças estão hoje aí na comunidade carente, passando por problemas dentro de casa, perseguições, violência doméstica, violência na rua, drogas e por aí vai. Então, imagina tudo isso sem uma arte marcial. E perceba, Thiago, que toda comunidade tem um sensei dedicado, sem cobrar nada, ensinando Karatê naquela comunidade. Perceba. Sim, e isso que eu achei legal, né? Até uma outra curiosidade técnica desse campeonato específico, que eram de projetos sociais que estavam ali, né? E você via, né, a criançada empenhada e torcendo, e aquele companheirismo, e vibrando quando um ganha e se apoiando quando perde. Isso molda caráter, né? Sim, Isso são coisas, são ferramentas ali, para além da prática esportiva como si, e toda a parte da saúde do corpo, mas saúde da mente também, né? Essas relações é uma coisa que você colocou muito, muito legal e que eu achei forte e que, infelizmente, às vezes as pessoas não compreendem, é a importância da palavra, né? Exato. E quando você está ali num projeto social e você tem as pessoas que dependem de você e você depende das pessoas, que é uma relação de troca mútua, né? Sim. E as crianças crescerem dentro desse ambiente é algo que muda muitas vezes perspectiva. Porque a criança, às vezes, infelizmente, por milhares de motivos, às vezes não tem uma estrutura, não tem alguém mais velho para ser de exemplo, e ter lá o mestre para poder explicar, para poder falar de compromisso de horário, para poder falar que atrasou, atraso é uma coisa, agora a indisciplina com horário é outra, e todas essas questões, né? E ainda sobre isso e sobre essa história do senhor, o que é ver uma criança de projeto social se desenvolvendo, crescendo e se tornar um atleta? O que isso, dentro de ter vivido muito isso, o que resgata em você? Qual o sentimento? É muito profundo e eu fico até emocionado porque tudo que eu passei na minha vida, eu vejo esse ciclo que você acabou de falar se repetir. Só que hoje a gente percebe que essas crianças, elas não têm o casco que nós tínhamos no passado. Sim. E se não for uma arte marcial verdadeira, se não for um pai, a figura de uma mãe, que seja ali realmente pessoas de linha, essas crianças vão se desvirtuar. Então, eu acredito que é tudo muito complexo. Quando a gente fala de ser humano, a gente tem ali vários problemas comportamentais. Mas quando a gente fala de compromisso, quando a gente fala de palavra, quando a gente fala de comprometimento, a gente percebe que dentro da nossa sociedade moderna, isso está se perdendo. Eu vou dar um exemplo do nosso evento. Nós fizemos um primeiro Open brasileiro de Karatê tradicional, né, de projetos sociais. Nós não pedimos um centavo para ninguém. Nós não pedimos dinheiro, nós não pedimos ajuda. Tivemos ajuda sim, e eu até peço permissão para poder falar dessa nossa ajuda,
Porque todos os participantes, tanto faixas preta quanto faixa branca, ninguém pagou R$1 de inscrição. Diferente de outras organizações que são esportivas. Eu quero frisar isso, tá? Organizações esportivas, elas precisam pagar os seus custos e está correto cobrar. Mas naquele caso foi um campeonato para as crianças carentes, para crianças de projetos sociais. Se a gente vê as fotos, se a gente vê vídeo, não sei se vocês conseguem colocar algum trechinho, alguma coisa assim, vocês vão, né, todas as pessoas que estão assistindo, elas vão perceber que existiam crianças sem kimono, de camisetinha de projeto social, como por exemplo o projeto Anjos da Guarda da cidade de São José do Rio Preto, onde eu estou dando aula para as crianças carentes lá sem cobrar nada. Todas as crianças que foram não tinham condições de estar lá. Eu tenho relato de mães que me procuraram no WhatsApp e falaram assim, sei, mas eu não tenho dinheiro para ir. Eu vou ficar lá com meu filho, não tenho o que comer. Então olha como a coisa é profunda, como a coisa é difícil. Né? Então, por isso que eu te disse que essa tua pergunta ela é muito profunda e me deixa emocionado, porque eu pude ver que se nós pegarmos a minha história, cruzarmos com as histórias dessas crianças e de todos os senseis que hoje no Brasil, que nós temos aí bem mais de 50 mil faixa pretas no Brasil, que estão ali fazendo um projeto social, elas se cruzam. Sim. E esse ciclo é um ciclo sem fim. Como diria Timão e Pumba. Como diria o Rei Leão. Né? Então a gente precisa aproveitar a oportunidade que a gente tem de viver, de cuidar do próximo, de praticar uma arte marcial, de ser um modelo para outras pessoas. As outras organizações, como por exemplo a Confederação Brasileira de Karatê, CBK, CBKI, né? A JKS, que é a Japan Karatê, né? Shotokai, Shotokan, tem a JKA, né? No Brasil e no mundo, todas elas são importantes. Todas elas têm as suas regras. Umas organizações proíbem outras de participar na organização das outras. Quando o Karatê ele é da humanidade. Sim. Exato. E eu não estou falando só de Karatê. Isso acontece no Judô, isso acontece no Taekwondo, isso acontece em todas as artes marciais. Quando ela é esportiva, ela coloca-se muitas regras. E eu não acho que está errado. As organizações elas precisam se proteger. Só que o foco delas é esportivo. Sim. O foco da TKIC, que é a Traditional Karate International Confederation, não é esse. O nosso objetivo é trabalhar em relação ao karatê de verdade, o karatê tradicional. Não estou dizendo que os outros não sejam de verdade, não é isso. Mas quando eu digo karatê de verdade, é levar o karatê de verdade às pessoas. É você trabalhar com todos os elementos que você tem do karatê antigo como ferramenta de transformação. Então você vai preparar o corpo, você vai preparar a mente, você vai preparar o espírito. Quando a gente está falando espírito não é de fantasma, é falar de espírito. E a gente tem que ter esse espírito jovial, feliz, alegre, cordial, ter humildade, respeitar o próximo, fazer com que as pessoas sejam realmente felizes através do karatê. Por isso o nosso foco ele é social. Por isso o nosso foco é educacional. Por isso o nosso foco é marcial. Por isso o nosso foco é a defesa pessoal, é a defesa da vida. Não é o esportivo olímpico. E como que você chegou até a TKIC? Como é que foi essa história aí? E ela vem resgatando algo, então. Ela vem resgatando o karatê mais antigo. E como que chegou até você? Como é que foi essa história? A TKIC ela é uma organização que já estava no meu radar já há algumas décadas. Né? A TKIC, acho que para responder a tua pergunta, eu tenho que falar um pouquinho da história da TKIC. A TKIC foi uma organização que ela foi fundada por um mestre chamado Osamu Ozawa. Né? O sensei Ozawa, ele foi aluno direto de Jishin Funakoshi, que foi o pai do karatê moderno. Então nós estamos falando aí de primeira geração depois do criador do karatê. A TKIC,
ela foi fundada após uma outra organização que se chamava SKA, que era Shotokan, SKA, Shotokan Karate Association, que também foi fundada por Ozawa, tá? E essa organização, Ozawa percebeu que somente o Shotokan, na época, tinha organizações muito fortes no mundo e estava dominando o mundo com o Shotokan. E aí ele olhou e falou, não, peraí, tem alguma coisa errada. Então nós vamos trazer outros estilos para dar esse suporte do Karatê tradicional. Porque já estava começando a se perder no esportivo. Então a TKIC, ela abrange vários outros estilos de Karatê tradicionais. Então quando a gente vê isso, a gente percebe que, vamos pegar a linha do tempo. Ozawa foi aluno direto de Funakoshi. Bebeu água da fonte do Karatê, né, há diversas décadas atrás. Ozawa, no Japão, ele foi um dos fundadores da JKA, Japan Karate Association. Depois disso que ele foi para os Estados Unidos, e aí fundou a SKA, depois fundou a TKIC. Mas ele participou da fundação, da organização do próprio fundador do Karatê. Então, penso eu, por que não? Fiquei 5 anos tentando entrar na TKIC. Eles não aceitavam brasileiros, mesmo não sendo uma organização japonesa. Por quê? Eles são muito criteriosos em relação a quem é você. Qual é o seu karatê? Qual é a sua linhagem? Se você quer fazer parte da TKIC, na época, né? Venha até aqui, faça uma avaliação para que você seja da TKIC. Eu, como membro mais antigo da TKIC no Brasil, corri esse risco. E durante alguns anos eu tentei. Como meus mestres haviam falecido, então eu procurei várias organizações. Eu fiz parte da JKS, da IJKA, da FPK e de todas as outras. Só que eu estava buscando algo que me completasse. Sim. Que eu pudesse fazer do Karatê uma ferramenta de trabalho marcial e não esportiva. Então foi quando eu cheguei até a TKIC e através do presidente mundial da TKIC, depois de várias reuniões, bate-papos, eu tive que aprender a falar espanhol para poder conversar com ele, porque inglês para mim é mais difícil ainda. A gente conseguiu, né? Eu fiz a minha filiação, passaram outros presidentes, outras organizações no Brasil. Fazem 7 anos que eu estou na TKIC e durante esses 7 anos, somente agora em 2025, 7 anos depois, nós recebemos a autorização direta do nosso presidente mundial, Ranchi Juan de Leon, para usar o nome TKIC no país. Outras organizações que, né, durante esse período passaram, utilizavam o nome da sua própria organização representando a TKIC. Agora não. Quando eu assumi a TKIC, eu recebi uma, não vou dizer ordem, mas uma missão de fundar a TKIC em 48 horas, montar uma diretoria para falar, você recebeu a autorização da TKIC mundial, agora nós vamos te dar uma missão difícil. Se você cumprir essa missão difícil, nós vamos até o Brasil e fazemos a fundação em tempo real. Treinamento samurai na raça, né? Na raça. É a preparação antes da preparação. Você tem que mostrar que você quer. Você quer muito. Parece história de livro. Sim. Meu Deus. Que eu tô contando aqui. Sim. E muita gente que vai assistir esse vídeo vai falar, para! É história. Não então, é. mas depois que falar isso, vai assistir no final que nós entrevistamos o homem, o Juan, Ranchi Juan de Leon. Acompanha aí que no final é o homem que vai estar aí dando entrevista, hein? Não, e fora que tem alguns poucos trechos, até porque quer ver na prática, vai no próximo evento, né? Mas tem alguns poucos movimentos dele ensinando o pessoal, rapaz. Quando eu chegar na idade daquele senhor, eu fizer 1/10 do que ele faz, é visivelmente o quanto o corpo e a mente preparado a um ponto que é absurdo, né? Ele já tem uma certa idade avançada, né?
E quando a gente fala do presidente, Hanshi Juan de Leon, fala, meu Deus, ele levita. É o próprio Sayajin, né? Ele foi aluno do Ozawa, do fundador da TKC. Foi braço direito do homem. Ele cresceu o karatê dele através do próprio Ozawa. Ou seja, ele é a segunda geração da linhagem direta de Funakoshi. E aí foi quando vocês me perguntaram como você chegou até ele. Depois de 5 anos de tentativa, depois desses 7 anos trabalhando com a TKC, eu fiquei 6 anos e meio, tá, como diretor nacional do estilo Shotokan no Brasil. Eu não queria a responsabilidade de tocar uma organização. Eu queria cuidar da qualidade do karatê. Então, durante todos esses 7 anos, eu precisei treinar diretamente com ele. Eu não tive condições de sair do Brasil. Mas todos os dias, todas as semanas, nós fazíamos aula por videoconferência. E eu tive a oportunidade de ser graduado 4º Dan internacional diretamente pelo próprio Juan de Leon. Isso é uma pergunta para quem não entende. Não que eu não entenda, mas para quem está assistindo e não entende. O Dan internacional, né? E essa coisa. Qual a diferença da pessoa ter uma graduação só de âmbito nacional e essa diferença do Dan internacional? No Brasil, a minha graduação já era mais alta, certo, do que 4º Dan. Só que o que acontece? Quando a gente fala de uma graduação internacional, a gente está falando de vários outros critérios. Aí eu te devolvo com uma outra pergunta. Qual é a diferença de você se formar na Anhanguera e trabalhar no Brasil e você se formar em Harvard? Quase a mesma coisa. Time Anhanguera, tamo junto, mas na prática. Não desmerecendo a Anhanguera, sim, que é uma excelente instituição de ensino, mas ela é uma organização nacional. Sim. Então, na visão dos brasileiros, o Thiago, que se formou na Anhanguera, é um, e o Thiago, que se formou no MIT, que se formou em Harvard, ele é outro, tem Exato. Outro peso. Por quê? É uma organização mais antiga, é uma organização com uma infraestrutura educacional muito mais robusta, conforme eu estou falando agora da TKC. Eu sou a 3ª geração, hoje, da linhagem do Funakoshi, porque eu passei pelo treinamento do Juan. Entendi. Então, hoje, eu, mesmo sendo um 4º Dan, que muita gente vai olhar, mas ele é 4º Dan, no Brasil nós temos 7º. É verdade. E 7º, 8º, 5º Dan, muito mais antigos do que eu. E eu não sou melhor que eles. Só que eles têm um caminho e eu tenho o meu caminho, que são caminhos diferentes. Eu busquei uma organização, eu lutei por ela, para que eu pudesse levar essa organização e beber o conhecimento direto de uma fonte de 2ª geração. É um karatê que não se perdeu no esporte olímpico. Dito olímpico, nós não temos karatê olímpico ainda, né? Mas participou das Olimpíadas. Então, que é um esporte lindo, é maravilhoso o karatê da WKF, das outras organizações, porque não tem contato. A quantidade de acidentes é muito menor. Só que nós também percebemos o quê? Quando você precisa treinar karatê e você vai treinar como esporte, WKF, as organizações são maravilhosas. Tanto é que nós temos no estado de São Paulo a FPK, que a FPK é a mais antiga de todas do karatê no Brasil. Que começou lá da Federação de Pugilismo. Só que é esportiva. Sim. E tá tudo certo. Existem professores dentro da FPK que são artistas marciais de verdade, que são excelentes professores de defesa pessoal para salvar a vida, como existem outros que é só para esporte. Dentro da TKC, a gente preza pelo caminho do samurai. Então, nós temos o esporte, mas não é uma organização esportiva, é uma família, como se fosse um clã. Como se fosse uma organização japonesa que não é liderada por japoneses. Percebe a diferença? E acaba sendo, na prática, muito diferente, né? E uma coisa que eu achei muito diferente, assim, para quem não tinha o costume e a habilidade, o quanto os mestres, independente de qual escola que estava lá, qual projeto social diferente que estava,
o quanto o apoio à criança e o cuidado e o detalhe é um tanto quanto diferente quando você está numa competição só pela competição em si e as equipes disputando, né? O respeito entre os mestres e entre as crianças foi algo que a gente vendo criança, né? E criança é criança, né? Aquela coisa da rivalidade e tal, mas chegava pro outro mestre, viu o outro faixa preta passando, sensei, aquele respeito, aquela admiração, e isso é algo que de verdade e assim, eu já fui atleta federado, não de luta, mas já fui uma maratonista federado tanto pela Confederação Brasileira de Atletismo quanto pela Federação Paulista. E a minha linha de esporte é uma linha individual. Por mais que a corrida ali você tenha a sua equipe, você tem a galera que treina junto com você, mas iniciou, a gente se vê lá depois da chegada, tal. Você tem um mínimo de diálogo e tudo mais. Mas não tem esse sentimento de família, esse cuidado, o maior do menor. Exato. E aí eu via muito isso lá no pódio, o pequeno, sobe aqui, tipo, pedindo pro outro um pouquinho mais graduado de tirar foto junto, aquela admiração, né? Parecia, de fato, o sentimento de família, porque os senseis subiam junto com os atletas, aí você via a mãe junto, os pais das crianças, eles pegando a medalha e mostrando todo mundo junto, dá um sentimento de família. E outro negócio legal a TKIC, o que ela trouxe de benefício? Eu ia perguntar qual que seria a diferença, o que difere a TKIC das outras associações, federações, confederações, mas meio que você já explicou. É uma diferença bem grande no sentido de os esportivos, que são muito bons manter o esporte, mas essa filosofia antiga, a tradição, também é muito importante. Dá para atrelar as duas. Só que a TKIC ela também traz benefícios. E Exato. quais são os benefícios que ela trouxe aí? Exato. Um pouquinho antes de eu responder a sua pergunta, eu vou falar uma coisa que eu achei muito importante para a gente colocar, que veio da fala de vocês. Nesse evento, diferente de outros eventos de karatê, normalmente os árbitros, mesários, eles recebem para estar ali. Eles estão trabalhando. E é um trabalho deles, é um trabalho digno deles. Nenhum dos faixas pretas que estavam lá quiseram receber nada. Todos eles foram, de forma voluntária, estar conosco, arbitraram, ajudaram, desmontaram o tatame, fizeram tudo como uma família, como um grande dojo que se uniu, de vários dojos diferentes, que aí vem daquela relação do começo da nossa conversa aqui. Sim. Sem problema de ego, sem problema de eu sou melhor do que você. Na hora do tatame, não. Na hora do tatame, eu sou melhor do que o outro, né? Porque você está disputando. Mas fora do tatame, na organização, nós tivemos um evento muito leve. Nós tivemos um evento que não ocorreram acidentes. Mesmo sendo um karatê de semi-contato, né? Um karatê um pouco mais pegado do que um karatê esportivo. Então, a gente tem ali uma oportunidade rara de ter um evento diferente dos outros. E por que diferente? Né? Nós fizemos com o total apoio da Secretaria de Esportes de São José do Rio Preto. Nós não precisamos nos preocupar com praticamente nada. A Secretaria de Esportes, através de duas pessoas muito importantes, assim, foram várias pessoas que se mobilizaram dentro da Secretaria para poder ajudar a gente a fazer um evento para as crianças, né? Então, fica difícil de eu falar todos os nomes, mas existem dois nomes em específico que eu gostaria de citar, que foram pessoas assim, muito importantes para que isso conseguisse ser possível. Que foi a Letícia Bittencourt, que é a chefe de gabinete do secretário de esportes de São José do Rio Preto, né? O meu grande amigo, né? Clebinho Kizumba. Porque se não fosse a Secretaria de Esportes de São José do Rio Preto, esse evento não seria possível. E se todos os municípios do Brasil fizessem o que São José do Rio Preto fez para a gente, né, para que a gente pudesse realizar o sonho dessas crianças, seria maravilhoso, porque a gente poderia fazer uma grande família, não estou dizendo para TKIC, eu estou dizendo aos próprios municípios fazerem isso, para fazer uma festa de verdade para as crianças, né? Então, a gente teve essa oportunidade. Então, agora eu posso responder a sua pergunta, não poderia deixar de falar disso, porque foi uma coisa muito importante. Mas tem um detalhe.
Eu queria saber o nome dessas duas pessoas que você falou, que tinham duas pessoas e não falou. Você falou o nome? Falei. Falou? A Letícia Bittencourt. Ah, não, verdade. E o Clebinho Falou, Kizumba. É que assim, eu acredito que É que eu pensei na macumba, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Falou. eu acho que ele ficou assim tão sensibilizado que ficou meio que hipnotizado com a história. Acho que por isso que ele não conseguiu falar. Ele falou Kizumba e eu fiquei pensando, nós estamos falando de Macumba, Umbanda, né? é outra coisa. Tem. Então foi a Letícia e o Clebinho que deram essa força e fizeram a diferença. Sim, a Secretaria de Esportes inteira, na verdade. Na verdade, foi mais do que a Secretaria de Esportes. A parte do setor de obras ajudou, Fundo Social, todo mundo ajudou. Deram uma força incrível. Exatamente. Então ficaram lá com a gente até o final do evento, né, ajudaram a gente até a desmontar as coisas. Eu nunca vi isso na minha vida em nenhuma federação que eu participei. Sim. Inclusive, né, o presidente acaba de agradecer. A gente também, como mídia, como Impacto Paulista, agradecer a recepção. Tive a oportunidade de conhecer a Letícia e também nos recebeu muito bem. E tá precisando de alguma coisa, tá tudo certo, tomada, equipamento e tal. A gente teve a oportunidade de fazer premiação, a as entrevista, medalhas das foi muito crianças. legal. E ela acompanhou do começo ao fim. Ela Sim, estava lá o tempo todo. Então, agradecer de verdade a cidade. E aí, você vai falar dos benefícios, mas antes, vou falar dos benefícios que eu tenho uma outra pergunta sobre essa questão da cidade. Eu já vou deixar pra você ir pensando. Tá bom. Vai que não é tão fácil. Se outras cidades quiserem fazer algo parecido, e aí também já criei uma expectativa para quem tiver, a gestor de cidade que estiver assistindo aí, algo parecido, algum evento nesse sentido e tal, se a TKIC está disposta a dialogar com outras cidades ou se só... A TKIC Brasil, ela está disposta a conversar e auxiliar qualquer pessoa que precise do karatê tradicional. Legal. Tá? Imagina quantos faixas pretas, quantos faixas marrons estão abandonados aí sem treinar ou porque não conseguem ter dinheiro para ser um federado, e não conseguem ter dinheiro para comprar um kimono caro para entrar num campeonato oficial. E todas as nossas crianças lá no campeonato oficial não precisaram nem ter kimono para participar. Porque a gente estava ali não era por causa da beleza delas. A gente estava ali justamente por causa da justiça. Sim. Então, se qualquer pessoa que treina karatê, eu quero saber como fazer parte desse movimento, é simples. @TKIC Brasil. Perfeito. Tá? Outras organizações podem vir com a gente não proíbe ninguém de estar só com a gente. A gente quer fazer uma parceria, a gente quer estar junto com todas para poder dar o que nós podemos dar de melhor, que as outras não conseguem e vice-versa. Como nós também vamos precisar das outras para ter o que nós não temos que eles têm de melhor. Isso é o caminho do samurai. Por que o Japão consegue se reconstruir muito rápido? Porque é um povo unido. Sim. Teve aqueles grandes exemplos nas Olimpíadas e várias outras coisas de o quanto Copa o pessoal do se Mundo. respeita. E o quanto é triste, às vezes, né, que o brasileiro, tem até a expressão que muitos dizem, o complexo de vira-lata, né, que a gente imita coisas de outros países, só que a maioria das vezes a gente imita coisa ruim, né? A gente quer o pior, a comida menos saudável, a gente quer a besteira da internet, a gente quer mais os bons hábitos. Que é dopamina, né? Os bons hábitos é mais difícil do brasileiro copiar, né? Assim, putz, por que isso não copia, né? Porque o cérebro, ele funciona para economizar energia. Fazer coisa difícil gasta mais energia, é mais difícil. E a gente está indo justamente na contramão de todas elas. Porque para você fazer um trabalho social, fazer um trabalho no karatê tradicional, não gera dopamina. Entendi. Porque é disciplina. É disciplina. Então a gente não consegue gerar dopamina numa coisa que é difícil. É fazer sem estar motivado até, né? Porque quando você É você acordar. É fácil, mas fazer pela disciplina, eu preciso fazer. É você acordar 5 horas da manhã, num dia frio, num dia chuvoso, você botar o seu karategi, que para quem não conhece é o kimono do karatê, e você bater makiwara. Você fazer calejamento. Você levantar às 5 horas da manhã para sentir dor. Isso é karatê. E depois, no final do dia, ir para uma escola, ser ainda criança, ser adulto, ir para um trabalho Exatamente. e continuar a sequência da vida. Você sabe que eu concordo com tudo, menos o levantar às 5 da manhã. Gente, eu acho que é tão indiferente. Você pode levantar às 9 e fazer a mesma coisa. Você pode levantar às 11. O importante é esse espírito. Você está disposto a treinar, mas a gente esquece o negócio de 5 da manhã. Essa história... Na minha opinião, tá? Eu não gosto. Essa história das 5 da manhã é uma história que eu guardo pra mim. Nem amanheceu. Que eu guardo pra mim. Nem o tá? sol levantou e eu vou levantar. É uma história que eu guardo pra mim. Eu também não faço.
Mas é uma história que eu guardo para mim, que é uma história que me motiva a vencer as minhas dificuldades. Porque a família Matida, do Lioto Matida, Inclusive tem aqui na cidade um pezinho deles, hein? Tem uns Machida aí no meio da cidade. né? Então a família Matida, né? Existem várias histórias de que o pai do Lioto falava para ele que ele tinha que se esforçar mais e acordar às 5 da manhã para que ele fosse campeão. Se vocês procurarem no YouTube essa história, vocês vão ver que às 5 da manhã o Matida pai, vamos dizer assim, está lá às 5 horas da manhã até hoje, desafiando a sua própria dificuldade. Qual que era a dificuldade? Acordar cedo, Era a dificuldade, era... vencer as adversidades da vida e por aí vai. Então é fazer o que é difícil. Isso é a parte onde transforma. Olha, pra mim difícil é meu corpo obedecer ao ponto, igual eu vejo de vocês, karatecas que falam, pode falar karatecas? Igual vocês karatecas fazem com tanta perfeição e habilidade. Agora acordar cedo eu acho que você é o velho que vai em calçada. Certeza. Certeza. Porque eu, sem motivo nenhum, domingo, aquele dia bom pra descansar, chovendo, 6 horas da manhã eu acordo, eu olho assim e falo, não é possível que eu acordei. Agora voltando aos benefícios. Boa, verdade, vamos falar dos benefícios. benefício. Senão vai juntar aqui os TDAH e a gente não vai conseguir seguir, né? Falando dos benefícios, a TKIC ela é uma organização no Brasil jovem, né, que está galgando aí o seu espaço, buscando representantes em todos os estados brasileiros. Então nós temos a Federação Paulista, né, a TKIC São Paulo já constituída, né? Como eu sou do estado, né, então nós começamos pelo estado de São Paulo, nós temos um representante em Belém do Pará, nós temos representante em Santa Catarina, né? Mas nós ainda não temos federações fundadas em outras organizações em outros estados. Então, nós estamos buscando realmente as pessoas que querem representar a TKIC e ter uma certificação internacional de uma organização de karatê tradicional, né? E por que eu estou dizendo isso, né? Que não foi nada a ver com a pergunta de vocês. Porque a gente quer levar para todas as cidades do Brasil benefícios. Uma pergunta que eu faço para vocês. Qual organização de luta no Brasil que vocês conhecem, devem ter alguma no Brasil, claro, mas que vocês dois conhecem, que tem uma plataforma de educação à distância, que pensa não só no karatê, mas que dá a oportunidade para uma criança carente ou para o seu filiado estudar cursos profissionalizantes, aprender informática, tecnologia, inteligência artificial, uma profissão, reforço escolar, totalmente de graça. Não conheço. Isso também não. Não conheço. E o quão isso é forte, né? Porque você entra, abre aspas, e com todo respeito à expressão, você entra com a desculpa do karatê e apresenta a vida de adulto, né? Você apresenta a responsabilidade civil cidadã, né? Fala, você precisa estudar, você vai treinar, mas também vai estudar, você vai se formar, você vai ser um cidadão. Eu acho isso muito legal. Nós temos os professores de karatê que vivem passando dificuldade porque eles não foram formados. Eles não tiveram a oportunidade de estar numa escola de cursos, como, por exemplo, várias que nós temos aí de cursos profissionalizantes, de cursos livres nas cidades aí. Eles não tiveram dinheiro para pagar, porque eram de comunidades carentes, e por isso só aprenderam a ser professores de karatê. Só que isso gera um problema gigantesco, porque ele não sabe administrar o seu negócio, ele não sabe controlar as finanças, ele não sabe divulgar o seu negócio. Quer que pausa? Não tinha. Tá em você. Aí vai ter que cortar. Não, segue. E aí, isso gera um problema para o adulto que vai crescer. Quando a gente tem uma ferramenta de transformação educacional, pedagógica ou andragógica, né? Depende muito de tudo que a gente vê a necessidade. A gente está falando de a criança que tem a oportunidade de estudar, aprender uma profissão, vai arrumar um bom trabalho, um bom emprego, sim, vai conseguir se manter e vai evoluir. Perfeito. Então essa é a diferença. Nós estamos preocupados com a transformação dos nossos filiados. Isso que você falou, eu vi na prática
e tentando auxiliar, e na hora não tinha ferramentas, talvez por falta de uma organização séria auxiliando por trás, lá na Câmara Municipal de São Paulo, o pessoal dos capoeiristas, dos oficineiros que atuam na cidade de São Paulo, mas são pessoas que na arte deles também trabalham e atuam a vida inteira, mas não tiveram a possibilidade e o tempo, uma formação para poder colocar. E, por exemplo, uma coisa mínima para alguns, mas outros que não tiveram oportunidade, não tinha lá o edital que precisava, não tinha o ensino médio completo, não tinha lá uma certificação, não tinha outros detalhes que para um edital você precisa, né, como uma prefeitura ou algum agente público para fazer uma convocação tem que pôr critérios, e um dos critérios às vezes até era ensino superior para alguns, e a pessoa que viveu a vida toda ensinando disciplina, ensinando milhares de coisas, mas às vezes lá atrás, na base, não teve a formação mínima educacional. Exato. Né? Exato. Um grande filósofo, amigo meu, um certo dia disse, eu uso como filósofo, como brincadeira, né? Porque isso foi numa conversa entre amigos, mas ele sempre falou assim, ele sempre fez uma pergunta para mim: quem é o único que vence? Aí eu, quem não perde? E comecei a falar outras coisas, né? Só que aí ele me falou, é o boleto. É o boleto que vence. Então, se aquela criança não tiver oportunidade de aprender algo na vida dela, está passando dificuldade na escola porque não entende o que a professora está falando, Sim. Porque muitas vezes ela tem a dificuldade, não ouve direito, não enxerga direito, mas quando a gente fala da modernidade, a gente está falando que toda criança hoje tem um celular na mão. Pode não ter reboco na parede, mas tem um iPhone. A família muitas vezes tem um aparelho eletrônico e tudo mais por milhares de questões. Porque hoje não é mais luxo. Sim. É uma necessidade você ter um smartphone. Verdade. E a nossa plataforma, a criança pode aprender se divertindo no próprio celular. Ela não precisa ter um computador. Por isso nós decidimos ter uma plataforma de cursos livres. Muito bom. Eu estou tendo dificuldade na escola com português. Tá bom, tem o curso de português lá. Vou ter prova de geografia e eu preciso fazer um reforço. Tem lá. Eu quero aprender matemática. Tem lá. Eu quero aprender Windows. Tem lá. Word, Excel, PowerPoint. Tem lá. Eu quero aprender inteligência artificial. Tem lá. Eu tenho uma vaga. Eu tenho 16 anos, tenho uma vaga num posto de gasolina para me ser frentista. Não sei nem se 16 anos pode, mas é só um exemplo. Sim, claro. Eu preciso apresentar no meu currículo um curso de frentista. Tem lá. Eu quero trabalhar em casa, eu dou aula de karatê, mas eu quero trabalhar em casa, sou professora, faixa preta, mas eu quero trabalhar em casa para ter uma renda extra. Vai lá fazer um curso de cílios na nossa plataforma, de manicure, tem lá. Então, quando a gente fala de benefícios, esse é um benefício que nós temos. Nós temos um departamento específico dentro da nossa organização para cada necessidade. Vou dar um exemplo. Nós temos um diretor nacional de projetos sociais. Não é que nós vamos levar projetos sociais para as organizações. Não, ele está lá para auxiliar quem dá aula em projeto social, a associação que tem dificuldade, aquele professor que quer montar um projeto para apresentar para captação de recurso. Nós temos dentro da nossa organização. Isso faz muita diferença, né? Nós temos uma diretora jurídica que é extremamente empenhada em dar o auxílio para... Dá para revisar esse projeto aqui que a gente precisa apresentar? Então, nós temos uma diretora pedagógica, diretor técnico, um diretor nacional para cada estilo de karatê. Agora me pergunto, Thiago, quanto de verba a TKIC recebe de emenda parlamentar? Nada. Aqueles têm, não, pelo tamanho do projeto, você vai falar em 1,5 milhão, Nada. 2 milhões. Tudo que nós fazemos em colaboração com toda a nossa diretoria. Legal. E com todos os nossos filiados que são parceiros. A TKIC precisa de emenda parlamentar? Com toda certeza. A TKIC precisa de patrocínio de empresas para dedução do imposto de renda? Com toda certeza. Mas nós não buscamos isso ainda
Porque o nosso objetivo não era trazer verba para fazer eventos bonitos, por enquanto nesse primeiro ano. Era estruturar tudo isso que eu estou falando para você. Sim. Então, esse era o sentido do negócio. E eu acho que é um sentido que hoje faz muito sentido e tem muita qualidade, porque já vi surgimento de organizações e tudo mais, que aí a pessoa primeiro pensa numa necessidade de caixa, numa necessidade de determinadas coisas, ou de ter um site muito perfeito e uma rede social com milhares de pessoas e tudo mais, mas você vai fazer o quê pelas pessoas? Bom, veja bem, você tem justamente uma organização contrária, né? Sim. Que já vem de uma matriz internacional de credibilidade e respeito, que dentro do principal ponto, que é o karatê, surgiu de uma origem fidedigna, que não é qualquer um que do nada bateu a cabeça e fala assim, sou mestre e vou sair replicando. Não, então vem de um conhecimento, vem de uma hierarquia. E aqui na base nacional vocês têm articulando, abraçando, fazendo parceiros e tentando ver como atender de fato essas centenas de pessoas que vocês estão atendendo hoje, que daqui a pouco se tornem, e espero que milhares. E você que está assistindo aí, você ouviu aqui, quer entrar em contato com a TKC, seja você tem seu projeto social, você dá sua aula, você quer se institucionalizar, às vezes dá aquela aula ainda de garagem, de algo já de médio porte, mas você não tem documentação e tal, entra em contato, pede ajuda, não é, né, e ainda mais mestres, eu sei que às vezes tem um pouquinho de, quanto mais você vive, mais você tem aquelas cicatrizes de outras experiências, né? Às vezes a pessoa tem um pé atrás e tal, bate um papo, verifica, você vai ver que tem credibilidade, que tem seriedade, entende o processo e se institucionaliza, né, para poder ter os benefícios, para poder ter ajuda tanto do governo quanto, por exemplo, de um empresário. E assim, e acho que também tem muito a ver com o tamanho do porte, né? Porque às vezes você fala assim, mas o meu dojo é pequenininho, tal, não sei o quê. Mas você, o dojo é pequeno, às vezes você tem acesso a empresários pequenos, o cara do mercadinho do lado, que ele pode ajudar você não pagando, e o que ele estaria te ajudando, ele não ia pagar de imposto de renda. O que ele ia pagar lá pro governo e para sabe lá para onde, ele pode direcionar, mas para isso tem que ter a documentação certinha, né? Exato. São coisas que são microdicas, que não é nenhuma dica, que para quem... e aí a gente pega, né, o Criança Esperança da Globo, e é um projeto sério, e não estou falando mal do Criança Esperança, mas ele recebe milhares e milhares de dinheiro porque ele sabe como é que a máquina funciona e ele pega tanto das pessoas que doam quanto das empresas, dos empresários. O empresário que está doando lá, óbvio, tem muitos que também doam além do mínimo e da exigência legal e faz a parte social querendo ajudar, mas tem muitos que só está pegando o dinheiro que ele ia pagar de qualquer jeito de imposto para algum lugar e está direcionando para lá e ainda fazendo marketing, né? Que ainda tem isso, né? Que você ajudando um dojo pequeno e tudo mais, a pessoa vai falar, tal empresário ajudou e tudo mais, e você começa a criar um ciclo ali de pessoas que incentivam o esporte. Até quando o senhor falou, eu posso falar o nome das pessoas, aqui no nosso podcast a gente insista que o nome de quem ajuda o esporte seja mencionado, seja falado, todo mundo que veio aqui de outras artes marciais, de outros projetos, a gente fala dos parceiros, a gente fala de quem se ajuda, porque quem ajuda o esporte tá tirando pessoas da violência, tá tirando pessoas das drogas, tá diminuindo o número de pessoas numa fila de pronto-socorro, tá tirando gente de balada, porque o cara que tá ali acordando 5 horas da manhã pra treinar, até as 9, pra treinar e pensando num treinamento, Sim. ele não quer ir pra balada e ficar até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, colocando a vida dele em risco. Porque no dia de manhã tem treino, e ele quer ser bom, ele sabe que se ele atrasar, ele vai ter que fazer lá. Mas se ele treinar um karatê tradicional, por exemplo, mesmo que ele tome essa decisão de ir pra balada, ficar até 2, 3 horas da manhã, a possibilidade de ele arrumar confusão é muito menor. Sim. Porque ele vai ter postura, ele vai ter uma conduta ética um pouquinho mais afiada, e se ele precisar defender a própria vida, ele não vai precisar chamar o juiz para marcar o ponto. que é a grande questão, né? Mas aqui, eu encostei não, no foi primeiro. ponto. Não, ele vai defender a própria vida dele. Porque o karatê ele é muito mais profundo do que simplesmente treinar para esporte. Sim. Ele vai aprender a defesa pessoal de verdade, ele vai aprender soco, ele vai aprender chute, ele vai aprender a ter visão espacial, ele vai aprender a fazer torções, ele vai aprender a fazer projeção, ele vai aprender a parte de chão. Não estou dizendo que o karatê é uma mistura de artes marciais, não é isso. Mas dentro do karatê existe uma coisa chamada kata. Dentro do kata, que são as formas, né, são as movimentações ali, uma luta imaginária, existe o bunkai. O bunkai é a aplicação daquele movimento imaginário para uma situação real.
Então ele vai aprender a se defender de forma efetiva. O karatê, ele é a arte marcial para você defender a sua vida com um único golpe. Não é com 3, 4, não é com 5, não é com 6, são golpes contundentes que vai salvar a tua vida. O praticante de karatê tradicional, ele vai aprender pontos vitais, ele vai aprender aonde bater, como bater, para não matar. Para não matar. Sim. Então ele não vai entrar num combate se ele sabe que ele é mais forte do que o outro. Essa é a grande diferença. E uma coisa que você falou, e eu vi até dos pequenininhos, gente. Foi a minha primeira experiência de um campeonato de karatê. Se você ainda não teve, vai ter, porque é uma coisa que, cara, você vê o pequenininho respirando, controle, aí entre os juízes dá o iniciar, e é calmo, esperando o movimento do outro para entender, para colocar. E é uma coisa de competição, é completamente diferente de uma briga na rua, mas você tá minimamente entendendo o próprio corpo, a ansiedade, não deixando a ansiedade sobrepor e tal. Que tem muita gente experiência própria. Tem muita gente que se machuca sozinho, né? O cara que não tem o domínio do próprio corpo, às vezes, ele não precisa nem do inimigo, né? Ele é sozinho. Thiago, quando, por exemplo, você tem ali um esporte olímpico, você percebe que se for uma criança que pratica um esporte só como esporte, perceba que ela é muito diferente de uma outra criança que treina uma marcialidade. Sim. Uma criança que treina um karatê tradicional, por exemplo, ela consegue lidar muito mais fácil com as frustrações da vida. Porque ela vai trabalhar a frustração daquele todos os dias dentro do dojo. A dificuldade de executar. Quando você simplesmente se torna esportivo, você perde a pureza. E eu não estou dizendo que não tem que ser esportivo, não é isso. Eu estou dizendo da nossa organização, certo, de como nós pensamos, e por isso que nós não somos únicos. Mas ainda assim tem um segmento esportivo, né? Ainda que não seja o foco, porque mesmo o segmento esportivo, de certa forma ele também educa. Exato. Porque você aprende regras, você aprende que se o outro vencer, você perdeu, é um respeito. E para a vida você tem que aprender a perder. Nem sempre nós vamos ganhar. Mas é a formação de caráter. Então mesmo o segmento esportivo traz, né, todo um ensinamento você também. Falou e a gente não deixa de lado. Você, né, falou uma frase muito importante. Formação de caráter. É o primeiro lema do Dojo Kun do Karatê. Esforçar-se para a formação do caráter. É isso. Então todas as áreas, né? Não é o foco, mas nós temos também dentro da TKC. Eu vi uma outra observação de vivência, de ter assistido. Eu vi duas meninas que, entre o intervalo do almoço e iniciar a parte da tarde, elas passaram no mínimo uns 40 minutos treinando. Eu falei assim, nossa, elas devem estar treinando para enfrentar outras pessoas. Não, na hora da competição, era uma contra a outra aqui. E elas treinaram juntas. E elas treinaram juntas, uns 40 minutos, e ia, voltava, e suava, e bebia água, e voltava, e pegado, e querendo buscar. Eu falei, não, acho que deve estar... E assim, aí uma fazia um movimento, não é assim, tal, faz mais, fecha mais e tal, não sei o quê. Eu falei, deve estar treinando para enfrentar outras pessoas. Não, elas iam sim enfrentar. Exato. Mas assim, igual essa questão da família e de fazer melhor... E uma ganhou, as duas se abraçaram. Visivelmente, é óbvio também, é da competitividade. Uma ficou um pouco mais feliz que a outra, mas a outra já abraçou a outra, parabéns e tal. E as duas já subiram pro pódio. Uma pegou ouro, a outra pegou o prato. Falei, deve ser do mesmo dojo e tal, né? Cada uma levantou uma bandeira diferente. Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. É onde está a marcialidade. Sim. É o código do samurai. É a humildade. É a retidão. Isso é o karatê tradicional, né? Um fato muito curioso que aconteceu em São José do Rio Preto, que nós tivemos, né? Nós não tivemos um público grande no nosso campeonato, mesmo ele sendo gratuito. E aí fica a pergunta, por quê? Fica uma reflexão, por quê? Porque não existem praticantes de karatê? Não. Existe o ego. E eu não estou aqui para falar mal das organizações. E eu não vou citar nome por ética. Mas, como eu disse lá atrás, nas primeiras perguntas,
as organizações se blindam para que os associados delas não participem de outras associações, de outras organizações, para não perder associado. Então acaba fazendo com que os associados delas, os filiados delas, fiquem por contrato. Na TKC nós não temos contrato. O contrato é o fio do bigode. Não é que não existe documento, gente. Não é isso, doutora Sara. Não é isso. A doutora Sara assistindo, meu Deus. Doutora Sara caindo da cadeira, sensacional. Na verdade, os nossos filiados ficam porque querem, porque gostam. Eu vou dar um exemplo de um dojo que é nosso filiado e ele participa em outras organizações. O dojo Kokurukai, da cidade de Guarulhos. Só nesse dojo, ok? Só nesse dojo nós temos mais de 100 filiados. Só nesse dojo. E todos eles participam da CBKI. Todos eles participam de outros eventos. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Sensei Oswaldo Messias, uma pessoa muito querida por mim. Presidente da CBKI. Um grande irmão. Então nós temos a oportunidade de juntar as coisas. De dar oportunidade. E fazer a diferença. Aí vai uma pergunta. Oi, uma pergunta para vocês agora. Como seria o Brasil se nós tivéssemos só um projeto social em cada município brasileiro? Que tivessem a oportunidade de ter uma plataforma de ensino. Que tivessem a possibilidade de ter acesso ao karatê tradicional. Nós temos 5.000 municípios no Brasil. Faz uma conta de padaria. Um projeto social. Com 10 aluninhos. Quantas vidas nós vamos transformar? Sim. 50.000 vidas. E o impacto que isso causa, né? E assim, quando a gente estuda política pública, a gente vê muito o custo de algumas políticas tem de você poder efetivar e o custo para a cidade como um total, né? Porque muitas vezes até a gente traz muita gente da política aqui, pessoal secretários e tal, e muito se fala do cobertor curto, né? Que o gestor costuma falar, porque tem pouco orçamento e tudo mais. Mas tem algumas questões, por exemplo, de você trazer uma instituição séria e trazer um diálogo, trazer uma parceria, que o investimento é mínimo, por exemplo, como uma estrutura que já existia. São José não criou um ginásio novo para receber vocês, não contratou uma equipe de 300 pessoas, não. A equipe que já é existente, tudo que já existia, mas você dedica ali um dia, 2 dias, você dedica um período para poder fazer algo desse jeito, você fortifica um laço com aquelas famílias, com aquelas crianças, que se torna um compromisso tanto com a cidade, né? E você via lá, eu achei hiper legal, a criançada cantando o hino da cidade. Eu não faço ideia, eu nasci e cresci em São Paulo, pergunta o hino da cidade de São Paulo, não faço ideia. Sim. Nunca cantei nada, se cantei, não tive laço nenhum. Sim. E você vê uma cidade menor, e aí poderiam ter desculpas, né? Menos orçamento, menos isso, mas fez, e fez bem feito, fez com qualidade, como você falou, foi a principal incentivadora da Vamos lembrar da Copa do Mundo, os japoneses limpando a própria sujeira que derrubaram no chão, nos estádios. Nas escolas japonesas, as crianças limpam a escola. Sim. Nas escolas japonesas, as crianças cozinham. No Brasil, se você coloca uma criança para limpar a sala de aula, é crime. Exatamente. É crime. Aí, a pergunta: quantos mães e quantos pais e quantas crianças que estavam lá para competir, vocês viram ajudando na desmontagem do evento? É a pergunta que eu faço para vocês. Quantos pais e mães que estavam lá levando seus filhos para competir ajudaram a desmontar tatame, ajudaram a arrumar o evento? E aí eu posso falar, eu não sei o número porque eu não contei, mas eu não vi ninguém sentado assistindo. Literalmente, aquela coisa assim, todo mundo que estava ali parou, o que eu consigo fazer? Vocês estavam lá, vocês viram eu, como líder da organização, pegar a mão no microfone e falar, gente, vamos me ajudar? Muito pelo contrário, e aí também fique, não é porque ele está na minha frente. Você deu, e aí a grande questão de um líder e de um chefe, né? Você deu exemplo.
assim que terminou oficialmente, acabou a parte, você foi o primeiro a ir lá pegar o primeiro, desencaixou a primeira questão do tatame, começou a mexer, e você não precisou pedir pra ninguém. Quando o pessoal viu você fazendo, um foi pegando, aí e cada um na sua proporção de força, quem podia pegar uma sacola e juntando os lixinhos, quem podia, a molecada mais nova já correu puxando os tatames. Eu tive essa educação marcial. Exato. Eu tive essa educação marcial. E as outras pessoas também tiveram. Então, isso a gente precisa levar para a humanidade brasileira. Sim. A transformação. Isso que eu acho que é um grande diferencial de você aprender com o exemplo e até com uma arte marcial, porque às vezes você pega pessoas que têm formação, têm escolaridade, o cara tem 7, 8 faculdades, o cara só foi na lua e voltou, e na hora de dar um exemplo mínimo ele não sabe articular, ele não sabe fazer pelo próximo, né? Não, tipo assim, tem gente que tem lá 8, 10, 12 faculdades e tem o ego inflado. Exato, e na hora assim, tipo... Não é? Tem uma brincadeira que não é brincadeira, o ajudar o próximo é legal, mas vem o próximo, esse aqui eu não vou ajudar não, o próximo talvez eu ajude, esse aqui eu não vou ajudar. E a arte marcial tem um pouco disso, né? Sim. O que você pode fazer primeiramente para você mesmo, antes de ajudar o próximo você tem que estar minimamente... Você tem que estar de pé, né? A máscara de oxigênio primeiro você coloca no seu rosto para depois colocar do próximo. Mas cada um pensa só no seu umbigo, para onde a gente vai, né? Para onde a gente cresce. E até hoje, pela história que foi contada aqui, se você chegou no meio do vídeo só para pegar a próxima entrevista, volta lá no começo que essa aqui foi boa pra caramba também. O Karatê só chegou até aqui e tá hoje, tanto na TKC quanto nas outras instituições, porque as pessoas foram, como posso dizer assim, disciplinadas ao ponto de passar pro próximo, sabe? Assim, de pegar o conhecimento que tem e passar para o próximo com humildade, com reconhecimento e criar outros líderes, porque senão você pega todo aquele conhecimento para você, e se você não passa para o próximo, se você não ajuda um próximo projeto social e tudo mais, igual o ciclo que você colocou, né? Os mestres japoneses estão mortos. Sim. Funakoshi faleceu. Seus alunos diretos, quantos alunos do Funakoshi estão vivos? Nós temos a segunda geração, Sim. que está morrendo. Se a gente não resgatar o karatê tradicional e continuar somente esportivo, o karatê vai deixar de existir. Exato. Como aconteceu com diversas outras artes marciais de outros países, como da Índia, como de outros países, que ninguém ouve falar há décadas. E a gente precisa resgatar. Por falar em resgatar, agora eu vou jogar na polêmica. Já estamos indo quase para a fase final. Eu só queria comentar, para ainda não sair, claro. não sair do assunto, esse lance do ego. Quando você precisa ficar falando que você está fazendo por caridade e não está ganhando nada, eu acho até desnecessário se ajudar. Se você precisa evidenciar, tô ganhando, tô fazendo porque eu quero. Ei, fulano, tô fazendo porque eu quero, viu? Você, eu quis. Desnecessário, porque todos, por exemplo, nesse evento, todos que estavam ali, ninguém foi remunerado. Ninguém foi remunerado. Absolutamente ninguém. Vocês viram. E é como... E um líder, se você é líder, se você tem que ficar se autoafirmando como líder, é porque você não é um líder que determina e as pessoas fazem e é assim que funciona. Não adianta você ficar tentando meter o bedelho e tal. O líder não tem que ficar toda hora, eu tô aqui, tô assumindo, não. E é assim que acontece no corporativo brasileiro. E todo mundo sabe. Quando tem um líder de verdade, todo mundo sabe quem é. E ponto. Era só isso que eu queria colocar, que eu lembrei de situações, coisas que passaram comigo. Então, para não perder ainda esse assunto que é importante, inclusive também para eu não esquecer, eu vendo toda a articulação do campeonato, eu não posso deixar passar, porque eu fiquei impressionado com a dinâmica. São 2 integrantes, que é o Jair e a Luana, que fizeram uma baita de uma diferença que é da... Eles são... O Sensei Jair, os dois são do Dojo Kukurukai de Guarulhos, que eu acabei de comentar com vocês. Só que, em especial, né, o Sensei Jair Wanderson, ele é vice-presidente da TKIC São Paulo. E ele estava lá ajudando em tudo. A Luana, a mesma coisa, é a secretária-geral da TKIC São Paulo. Os dois saíram de São Paulo, foram para São José do Rio Preto, apoiar em todo o evento, para poder realmente mostrar essa liderança dentro do Estado. E estavam lá e contribuíram.
Sim. Eles são duas máquinas. E fizeram a diferença que, ó, eu vou falar. Nunca vi um negócio desse. É isso, e de ponta a ponta, né? Sim. Então, antes de entrar na polêmica... Não, antes de entrar na polêmica, né? Agora imagina se a TKC Brasil, ela está conseguindo fazer tudo isso no primeiro ano, sem verba pública, sem apoio, na verdade sendo boicotada no Brasil. Por que boicotada? Como eu falei um pouco atrás, São José do Rio Preto, nós temos mais de 500 atletas de karatê, de projetos sociais do município. Nós tivemos um quórum muito pequeno. Não porque os projetos sociais não quiseram ir. Claro que não deu tempo de convidar todos. Mas foi um evento em conjunto com a Secretaria de Esportes. Só que não puderam ir porque eles já fazem parte de outras organizações. Só que eles também são de projetos sociais do município. Sim. E muitas vezes aquelas crianças do projeto não são de outras organizações. Somente os professores são. E eles não puderam participar. E quem perde é só as crianças. E quem perde são as crianças. São essas parte crianças triste, né? que adorariam estar lá, se eles iam se divertir. Exato. E é uma coisa, além de aprender, além, né, de absorver esse espírito, ia ser uma diversão, porque elas ficam empolgadas, todo mundo animado. Exato. Como eu disse, no pódio, é gratificante você ver eles subindo, todo mundo rindo, família. É um negócio sensacional. Aí vocês me perguntam, se vocês me perguntarem assim, Diego, mas você deve ter algum problema. Não, ao invés de perguntar, você tem que escrever antes na pauta. Entendeu? O que acontece? Se você não recebe verba pública, se você não recebe patrocínio de empresas, como é que você está fazendo tudo isso? E fica o silêncio. E reina o silêncio. Não, desculpa, era para perguntar. E reina fazendo tudo isso. Não, e reina o silêncio, porque fazer pergunta nós não e realmente vai saber a resposta. nós não recebemos verba pública e nós não recebemos dinheiro de patrocínio de empresas. O que nós criamos? Nós criamos uma ferramenta que realmente faz com que a gente consiga fazer com o mínimo que é possível ser feito. Então nós temos uma plataforma de cursos, não temos? Então, nós botamos uma loja virtual de cursos profissionalizantes no ar, onde as pessoas podem comprar cursos e esse dinheiro é revertido 100% para a nossa organização. Então, nós estamos fazendo o nosso próprio dinheiro para a nossa organização andar sem precisar de ninguém. Esse é um ponto. Vou dar um exemplo. O Sensei Agenor, de Boa Esperança do Sul, ele tem lá mais de 100 alunos também, né, na cidade de Boa Esperança. Ele sempre está nos nossos eventos. Esse evento ele levou 16 atletas, porque ele não conseguiu um ônibus para levar todos os seus alunos, por falta de patrocínio. Como outros projetos também não conseguiram, porque não conseguiram patrocínio. Ele nos procurou, nós fizemos uma reunião no meio do campeonato e nós criamos uma ferramenta para ajudar os projetos sociais a se capitalizarem para não depender e ficarem na mão, como aconteceu com centenas de projetos no Brasil, para vir para o nosso evento. Tá? Então, nós disponibilizamos a nossa plataforma de cursos profissionalizantes para os professores que dão aula em projeto social captarem patrocinadores locais com o valor de uma assinatura mensal da plataforma, onde essas empresas têm direito a acesso ilimitado aos mais de 100 cursos da nossa plataforma para todos os seus colaboradores dentro das empresas, em troca de uma assinatura muito pequenininha. 50% desse valor dessa assinatura fica com o projeto social. Muito bom. Então, nós não recebemos verba, mas nós estamos criando ferramentas. Sim. Estamos usando a nossa massa encefálica para poder ajudar o próximo. E achando as brechas do sistema, né? Porque, assim, a burocracia, ela foi criada em teoria, lá atrás, a desculpa da criação da burocracia era para tirar os privilégios de quem tinha privilégios e poder igualar as possibilidades ou não. Mas hoje em dia, na prática,
A burocracia faz com quem já tem acesso e quem não tem continua nesse limbo de não conseguir colocar. A TKIC vem mostrando os caminhos para as pessoas poderem ter os acessos, né? Tanto a formalidade quanto, por exemplo, essa questão dos cursos, e você poder movimentar e fazer a engrenagem girar ao seu favor. Então isso é genial. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um grande parceiro dentro da TKIC que no ano de 2026 irá nos ajudar muito. A fábrica de tatames Só Tatame. A fábrica de tatame Só Tatame, em reunião conosco essa semana, pediu para que a gente pudesse definir para o nosso calendário de 2026, para que ela pudesse estar conosco nesses projetos sociais. Se sensibilizou, ajudou de uma forma bem singela no ano 2026, porque o calendário dela já estava fechado, e ela doou 300 metros de tatame para a TKIC Brasil. São mais de 20 mil reais, 300 metros de tatame. Legal. E a CEO, né, da fábrica da Só Tatames, ela falou, Diego, mas o que você vai fazer com esse tatame? Normalmente, qualquer outra organização falaria assim, eu vou ficar com esse tatame para fazer evento para todo mundo. Não é o justo? A gente não acredita nisso. Nós vamos deixar em comodato, emprestado, tatames dentro dos projetos sociais que são filiados à TKIC. Legal. Porque eles não têm tatame, as crianças não têm tatame, fica no chão duro. Então a TKIC vai receber esse tatame e vai doar para que esses projetos tenham um tatame para as crianças poderem treinar. Tem campeonato na cidade tal, vocês vão para o campeonato? Vão. Traz o tatame, vamos usar. Mas esse tatame são para as crianças, esses tatames são para os nossos filiados. Então nós estamos aqui para servir os nossos filiados, que é a diferença. Se um município falar assim, Diego, a gente precisa dessa tua ideia aqui no município, como que a gente faz para poder ter um karatê tradicional aqui? A gente dá toda a assessoria. Vamos filiar um faixa preta no seu município, o custo disso é irrisório, é para não falar assim, é de graça. Ok? E vamos filiar todos todas as crianças do seu projeto. Imagina se cada município trouxer 10 aluninhos para uma organização dessa, o quanto o próprio município economizaria em plataformas de ensino. Sim. Que o próprio município vai poder desfrutar para essas crianças da nossa plataforma que não tem custo. Exato. E assim, né? E o quanto depois, quando for colher os frutos, né? Na hora que mudar os dados, começar a mudar minimamente ali, mas a engrenagem começa a girar. Aí começa a mudar os dados da educação, os dados de determinados fatores. Nossa, olha o que eu fiz. Você fez um básico, já era para ter feito, né, meu amigo? Exatamente, exatamente. Mas existem em todos os municípios, Thiago, a vontade de fazer. Sim, sim. Existem em todos os municípios políticos comprometidos. Existem, por incrível que pareça. Existem. Mas muitas vezes eles lutam contra o próprio sistema. Sim, verdade também. Dentro do karatê, eu não estou lutando contra o sistema? Da própria política do karatê? Até aproveitar a menção e citar aqui, agradecer o secretário da nossa cidade, o Rogério Salcedo, que é uma cidade que só foi ter secretaria de esportes agora de volta, porque algumas décadas atrás acharam que era interessante juntar. Existia, mas o pessoal juntou com educação e cultura, então não tinha orçamento. Então ele tinha uma secretaria onde existia um departamento sem orçamento próprio, sem projeto, porque ficava engessado, porque dependia da matriz que era a Secretaria de Educação. Hoje não. Só que assim, hoje não, né? Passou-se um ano sem, porque o orçamento público se cria um ano para o outro ano, então ele teve que ficar 2025 contando com a ajuda de empresários, deputados e tudo mais, para mandar alguma emenda específica para algum projeto, porque a cidade não tinha pasta de secretaria, então o orçamento dele era zero. Ele tinha ali uma mesa para trabalhar, 3 funcionários remanejados e 0 orçamento. Então, assim, é isso que o senhor falou, dos secretários terem muitas vezes que lutar contra o sistema, isso é a prática. A gente viu aqui na nossa cidade. Isso aconteceu em São José do Rio Preto. Clebinho Kizuma pegou uma secretaria sem verba nenhuma, quebrada. Sim, nossa. E ele não conseguiu ajudar? Sim, muito bem ajudado. E ele conseguiu ajudar.
Agora, existem secretarias que têm verba. Vamos fazer um trabalho para essas crianças. A TKC não está pedindo dinheiro para as prefeituras. Nós não estamos pedindo dinheiro para as prefeituras. A gente quer ajudar, a gente quer transformar, a gente quer fazer a diferença. E é isso que a gente busca. Perfeito. Como vocês me receberam aqui na cidade, né, eu gostaria muito, né, de colocar a TKC, como a gente está aqui na cidade de Itanhaém, colocar a TKC, né, à total disposição da Secretaria de Esportes de Itanhaém, para que a gente pudesse, no ano de 2026, caso, claro, se fizer sentido para a Secretaria, a trazer um evento de projetos sociais aqui para a cidade. Bacana. E eu acho que tem tudo, óbvio, né? Mas pensando do que a gente vê da Secretaria, das cidades, de alguns que a gente conhece, né? Sensei Djalma e toda uma galera aqui da cidade que tem muito projeto, que tem muita vontade de fazer. Inclusive, você trocou um nome muito importante, o Sensei Djalma. Sim. É um mestre muito antigo na região litorânea. Ele é um mestre altamente graduado e, recentemente, ele entrou e se tornou um dos diretores da TKC. Ah, então até que seja, Tá além tudo em casa, deles, né? de Djalma, com certeza a gente vai conversar com o Rogério Salcedo e com certeza, já vou dar como spoiler o pedido que eu faço pro presidente aqui, que eu vou lá bater na porta do Salcedo junto com o Djalma, falar, Djalma, vamos lá conversar com o Salcedo, vamos fazer um grande evento aqui da TKC, fazer uma coisa bacana, porque a molecada daqui precisa muito, é uma coisa que tenho 2 filhos jovens aqui na cidade, a gente vê dos amigos, a gente vê da cidade. É uma cidade que, por mais que seja litorânea, que muita gente acha, quem tem praia... Gente, o pessoal não vai na praia toda hora, não, gente. O pessoal tem milhares de fatores que você nem pode, questão de saúde, na praia toda hora, mas você precisa de projeto social, precisa de engajamento, porque senão a molecadinha, tal qual outras cidades, a molecadinha se perde. Eu acho que o esporte é uma grande ferramenta de transformação e a gente só tem que agradecer muito. A minha pergunta aqui era polêmica, nem é mais tão polêmica, perto de tanta coisa importante que foi falada, mas não vou deixar de fazer. Só uma curiosidade técnica. Por muitas áreas que a gente traz aqui, o pessoal fala do risco do TikTok. E a pessoa que vira atleta de TikTok e pega a dica do TikTok e começa a replicar. E você falou tanto do caráter tradicional. E como você vê esse tipo de ferramenta de vídeo, de colocar, que poderia até ser muito bem utilizada, mas você vê um risco tanto para a saúde própria do atleta, tal, ou você acha que dá para usar esse tipo de ferramenta? O que seria? Por isso que eu falei que é polêmica, porque vai ter gente que vai amar o TikTok, vai defender aqui nos comentários do TikTok, e deixa aqui você também. Você adora o TikTok para poder aprender a catar, aprender várias outras coisas e acha que é uma ferramenta incrível? Põe aqui. Você acha que não deveria ter, que era só no dojo, que não era para ter na internet? Põe aqui também, que depois eu quero ver os comentários. Nada substitui o treino presencial em um dojo. Nada substitui. Já tem aula de TikTok? O que não tem no TikTok? Rapaz. Nada substitui, porque é onde você vai criar o casco. É onde você vai testar a eficiência e receber do seu mestre a transmissão de conhecimento. Ok? Certo. Você consegue sim aprender muita coisa. Como já existem aí várias faixas pretas no Brasil, aspas, fecha aspas, que aprenderam pela internet, que aprenderam em YouTube. Só que quando eles chegam na frente de alguém que treinou dentro de um dojo, a conversa muda. Porque quem está dentro do dojo, ele testou aquilo de forma contundente. Ele sofreu, apanhou, bateu. Então você pode sim aprender a parte teórica. Conhecimento. A ferramenta digital, ela é sim muito bem-vinda ao Karatê. Inclusive, nós estamos desenvolvendo, dentro da nossa plataforma, um e-learning de Karatê tradicional. Então, nós teremos aí, em pouquíssimo tempo, um e-learning de Karatê tradicional. E isso vai fazer a grande diferença. Imagine quando você tem ali que certificar árbitros em campeonatos. Ele pode fazer o e-learning. E depois fazer uma prova prática. Sim. Ele pode aprender o kata pelo e-learning. Agora, quando a gente fala de TikTok, é um pouco mais perigoso, porque a dopamina está ali. Ele não vai ficar só no aprender o karatê no TikTok.
E aí a gente entra num problema comportamental humano. É o foco, é a escolha, é o perigo, é todo um contexto, é um cenário que está por trás do que existe na plataforma TikTok. Perfeito. Eu penso que o risco é que nem uma história que nós ouvimos recentemente, todos juntos estávamos, né? Da pessoa que pegou um livro em japonês, porque aprendeu algo em japonês, vou ler o que está aqui e vou executar. E executou um determinado kata totalmente ao contrário, Eu vou porque contar o essa livro história. japonês ele vem de lá para cá. Eu vou contar essa história. Há algumas décadas atrás, né, num evento que teve no Ozawa Cup, né, em Las Vegas, né, uma equipe de um país, né, da Índia, que é ocidental, oriental, agora eu já me perdi por causa do TDAH, né? Inverteu também. Inverti igual, tudo, fiz igual os indianos. Pegou com o livro ao contrário. E eles aprenderam o kata pelo livro, porque antigamente nós tínhamos muito disso. Fitas cassete, livros, a gente não tinha muitos recursos. Só que eles não se atentaram no quê? Como que é a escrita japonesa. Começa da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Então eles estudaram da esquerda para a direita. E aprenderam um dos katais mais difíceis que tem no Karate Shotokan, que é o Unsu, de trás para frente. Que já era difícil, ficou quase impossível. De verdade, eu queria ser uma mosquinha para estar lá e ver essa cena. Eles executarem para o mestre Osamu Ozawa o Unsu de trás para frente. Eu fiquei imaginando quando eles perceberam que foi lido ao contrário, daí, por exemplo, você segura aqui como se estivesse lendo. Aí você tá lendo, aí de repente alguém fala, não, espera. Vê se melhora agora. O desespero do... Faz de novo agora. Faz sentido, né? Total, né? Total. Nossa, ia ser sensacional a hora que o cara... Apesar de que o nosso presidente ele já foi pego lendo uma revista, enfim. Tem pessoas que fazem isso. Às vezes fica difícil de ajudar, né? Você olha pra situação e aí fica difícil de ajudar. Negócio em inglês lá, New York Times, precisava estar de ponta cabeça na foto pra fingir nada, mas enfim. Mas eu acho maravilhoso, mas eu tenho que dizer que eu concordo muito com a questão que a internet é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que pode ser utilizada muito pro bem, como se mal utilizada ela vai pro mal e depois para conseguir corrigir depois é um caminho muitas vezes sem volta, né? Inclusive eu quero até agradecer aos nossos patrocinadores, né? É isso. E por falar... Não vai dar pra jogar na tela, agora tá carregando. Tá carregando, mas sem jogar na tela, mas vamos mencionar e colocar, né? E por falar em curso de qualidade, site de qualidade, Beleza de Padilha e Caminhos do Axé, né? Utilizar a internet para aprender e aprender direito com quem sabe o que faz, com mentoria, com tudo, só no Caminho do Axé. Isso. Não conheço outra Pesquisa também. lá, Caminhos do Axé. E aí é qualidade do que a gente está falando e TKC. Com a plataforma virtual, acho que é uma coisa que é incrível. E por plataforma virtual, DF Produtora. Esse melhor, estúdio né? de Denis Ferraz, esse estúdio que você tem uma ideia, você tem um projeto aí, tá na cabeça, fala, não, se eu fizesse tal coisa, marca um horário com o Denis, agenda com ele, para verificar se seu projeto é viável, ele que tem experiência, trabalha com audiovisual, tanto da Pérola, que também é apresentadora aqui, hoje ela não tá, mas há algumas décadas já, né? E aí a galera que sabe fazer, sabe como fazer, vai te dar um direcionamento, se é algo viável, qual é o caminho que você tem que fazer. Tá lá, conseguiu montar seu plano de negócio, montou certinho o que você vai fazer de podcast, qual que vai ser seu apoio, seu momento. É a hora de você vir pro estúdio, gravar, tudo mais, produção, pós, tudo que você possa imaginar, DF Produtora, os caras aquele são... detalhezinho, ó, gente, ó, presta atenção nisso aqui, ó. Sentiu esse áudio? Melhor áudio do Brasil. Não, e eu ia falar, eu tava esperando você falar de Itanhaém, mas já estamos ficando já... O Impacto Paulista já tá rodando estado, né? Já tá rodando estado. Tenho que relembrar que somos aqui uma produtora e existe um só que tá na nossa frente. Como é que é o nome do menino lá mesmo? É o Roberto Marinho, eu acho. É Globo. Tá na nossa frente, mas me segurem, Rede Globo. Tô chegando. Daqui a pouco estamos chegando. Daqui a pouco estamos aí. E por falar em daqui a pouco, você que assistiu até aqui, agora já na sequência, eu vou só passar mais uma vez a palavra pro Sensei Diego Reis, que é o presidente da TKC Brasil. E na sequência, a entrevista com Ranti
Juan de Leon, que é o nono Dan internacional e presidente da TKC Internacional. A gente é uma entrevista em inglês. Não, gente, não falei em inglês, eu perguntei em português, ele respondeu em inglês, a gente vai traduzir aqui a legenda em português. E agradeço muito. Se você no comentário aqui, na hora da tradução, tiver alguma palavra errada, tal coisa foi errada, não xinga não, corrige, coloca aqui, deixa nos comentários aqui. A gente agradece, vamos juntos se somando. CC Diego, só agradeço de verdade, tanto mais uma vez pela recepção da TKC, todo o apoio que a gente vem aí construindo de auxílio mútuo do Impacto Paulista com a TKC, então conte conosco. Agradeço de verdade, parabéns pelo evento e obrigado pela recepção. E se você quiser deixar as palavras finais. A tua câmera é aquela ali, ó. É essa aqui. Essa daqui. Ó, não, olha pra aquela. Pra aquela? Ela não tá te vendo. É essa daqui, porque essa não está vendo. Não, então aquela, é essa. que ela não tá nem ligando pra você. Aquela ali tá vendo, mas ela também não se importa. É. Agora essa aqui, ela tá olhando só pra você. Muito bem. Agora ficou tudo claro. Um pescador. Piada interna. Bom, vamos lá, gente. E assim, eu gostaria de agradecer. Eu não tenho muito mais o que falar. Eu acho que o recado que eu gostaria de ter dado, eu já falei bastante. Todas as artes marciais, elas são importantes. O karatê, ele é tudo na minha vida, né? Além de treinar o karatê, eu treinei ninjutsu, karatê de contato, kenka, kyokushin. Mas o recado final que eu quero dar é: vivam. Aproveitem a transformação. Busquem o karatê em qualquer cidade que quem estiver assistindo. Não importa se é da TKC, se não é da TKC. Pratiquem o karatê para transformar a vida e poder crescer como seres humanos fantásticos. Você vai cuidar da mente, você vai cuidar do corpo, você vai cuidar do espírito, você vai ser um bom pai, você vai ser uma boa mãe. Não estou dizendo que não existe karateca ruim. Aí é o comportamento humano. Mas o karatê é o veículo da transformação. Só agradeço de verdade. Agradeço você que assistiu até aqui e fique agora então com o presidente internacional da TKC.